Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilaça, somos licenciados em Letras. Em nossa equipe, temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor David Borges, da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas, e o assunto será Religião e Poder na Idade Média. Olá, tudo bem? Meu nome é David Borges, sou professor de História na ETE Almirante Soares Dutra e hoje nós vamos falar um pouco sobre religião e poder na Idade Média. Você sabia da influência poderosa do cristianismo sobre a política, sociedade e cultura medieval? Já imaginou as disputas ferrenhas pelo controle do poder da igreja entre reis e papas? Você já parou para pensar que as ideias pregadas pela igreja sobre o comportamento dos cristãos na Idade Média ainda podem ser percebidas no nosso dia a dia? No nosso modo de ver o mundo e a nós mesmos? Vamos juntos nessa viagem pelo mundo da Idade Média sobre a forte influência do cristianismo do século V ao XV. Para começarmos nossa conversa sobre religião e poder na Idade Média, separei um trecho de um poema escrito por um bispo chamado Aldebaran de Laon, no século X, endereçado ao rei francês Roberto, o Piedoso. Nesse texto ficam claras as intenções da Igreja sobre como deveria estar organizada a sociedade medieval, a fim de manter o poder em suas mãos e nos nobres da época. A sociedade dos fiéis forma um só corpo, mas o Estado compreende três, porque a lei humana, distingue duas outras classes, nobres e servos. Com efeito, não são governados pelo mesmo estatuto. Eis os guerreiros, protetores das igrejas, eles são os defensores do povo, dos grandes e dos pequenos, enfim, de todos, assegurando ao mesmo tempo sua própria segurança. A outra classe é a dos servos. Essa raça maldita nada possui sem penar. Quem poderia, com o ábaco na mão, contar as inquietações dos servos, suas longas caminhadas, seus duros afazeres? Dinheiro, vestuário, alimento, os servos fornecem tudo a todo mundo, e nenhum homem livre poderia viver sem eles. Há um trabalho a fazer? Vemos reis e prelados fazerem-se servos de seus servos. O Senhor é alimentado pelo servo, ele que pretende alimentá-lo. E o servo não vê fim para suas lágrimas e suspiros. A casa de Deus, que se crê uma, está dividida em três. Uns oram, outros combatem e outros, enfim, trabalham. Estas três partes que coexistem não sofrem com sua disjunção. Os serviços prestados por uma são a condição da obra das outras, e cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o todo. Assim, esta tripla associação não é menos unida, e a lei tem podido triunfar, e o mundo tem podido gozar de paz. Bom, espero que você tenha entendido o tamanho da influência da igreja sobre a sociedade. O texto deixa claro a justificativa da igreja sobre a sociedade tripartida. Os que oram, oradores, privilegiados e tidos como os mais importantes por serem considerados os mais próximos de Deus, levando uma vida sagrada e devoção. Os nobres, belatores, responsáveis por governar e proteger a sociedade em momentos de conflito. E os servos, laboratores, aqueles voltados a trabalhar para sustentar a todos. Você deve estar perguntando: como uma instituição adquiriu tanto poder? A resposta para isso se confunde com a história do próprio cristianismo, surgindo ainda na formação do Império Romano, com o aparecimento de Jesus Cristo no século I, e de seus discípulos, apóstolos, estes, os divulgadores da nova fé no seio do Império Romano. Com o passar do tempo, os cristãos cresceram em número e se espalharam pelo império, sendo perseguidos por muitos anos, até que o imperador romano, chamado Constantino, após sua conversão ao cristianismo, mandou cessar as perseguições no ano de 313, quando decretou o Édito de Milão. E alguns anos mais tarde, um outro imperador romano, chamado Teodósio, foi além e tornou o cristianismo a religião oficial do império. Ambos queriam fazer da grande força crescente dos numerosos cristãos um instrumento de poder e controle da sociedade. Dessa maneira, ao longo do tempo, a influência e a força da igreja só aumentaram, e com isso os problemas, as disputas, as rixas, as discussões políticas e teológicas e as separações, cismas. Ao longo de mais ou menos 1000 anos de idas e vindas, a igreja se aliou ao poder do Estado, se uniu a reis por alguns momentos, por outros tramou para tirar monarcas do trono. Criou as cruzadas, a Inquisição, Tribunal do Santo Ofício.
Protegeu fiéis e perseguiu hereges, pessoas que professavam doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja como dogma. No entanto, algo permanecia comum a todas as fases: o desejo de se manter firme e forte no controle, e, é claro, tudo em nome de Deus. A autoridade da Igreja estava no poder espiritual, controlando o modo de vida, as relações, os costumes e o psicológico dos indivíduos. Na medida que o clero aumentava seu domínio espiritual, as riquezas em forma de doação dos fiéis em busca de salvação se acumulavam, chegando ao ponto da Igreja possuir cerca de 1/3 das terras férteis da Europa. Essa prosperidade forneceu a habilidade necessária para pressionar reis a se curvarem diante dela. A interferência política dos papas gerou conflitos sérios. Algumas questões. O Grande Cisma do Oriente, século XI. O Cisma do Oriente foi o rompimento ocorrido em 1054 dentro da Igreja Católica em virtude de divergências teológicas, como a iconoclastia, produção e venda de imagens que recebiam grande veneração e para muitos isso é considerado idolatria, e o monofisismo, que é a divergência sobre a existência de Cristo ser apenas divina, negando sua humanidade, originando duas igrejas: Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. A questão das investiduras, ou querela das investiduras. No final do século X, no Sacro Império Romano Germânico, onde o imperador exercia seu poder de investiduras, escolhendo bispos por critérios políticos, era comum a indicação de leigos, pessoas que não tinham conhecimento aprofundado na religião, e isso incomodava o papado. O Papa Gregório VII tratou de agir e articulou por fim a interferência do Estado, e, em 1075, aboliu a investidura de leigos. Essa decisão foi contestada pelo Império e só foi resolvida em 1122, na Concordata de Worms. O cisma do Ocidente no século XIV. No século XIV, ocorreu um conflito intenso entre o rei da França, Filipe IV, o Belo, e o Papa Bonifácio VIII. O monarca determinou a cobrança de impostos da igreja e essa atitude irritou o Papa, que, por sua vez, ameaçou excomungar, expulsar o rei da igreja. Com medo da atitude do Papa, Filipe IV resolveu, em 1302, convocar a Assembleia dos Estados Gerais para decidir sobre a questão. Os representantes acabaram sendo favoráveis à coroa francesa. Em 1303, o Papa morre e abre-se uma disputa pelo controle da instituição, a qual resultará na escolha de um Papa francês, chamado Clemente V. Este, por ordem do rei, sai de Roma, sede da igreja, permanecendo confinado na cidade de Avignon. Esse episódio ficou conhecido como o Cativeiro de Avignon, durante 1307 até 1417. Ainda durante esse período, o papado chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, criando um clima bem tenso e complicado. Foi só em 1417, no Concílio de Constança, com a eleição de Martinho V, que a igreja voltou a se unir e ter apenas um papa. Você deve estar pensando, é muita bronca nessa história, mas tenha mais um pouco de paciência, porque vem mais por aí. As ordens religiosas militares da igreja. Com o crescimento do prestígio político e econômico da igreja, surgiram a partir do século XII ordens religiosas militares, que tinham como ideal os princípios dos cavaleiros medievais: a honra, a coragem, a fé e a lealdade. Seu objetivo era proteger a igreja, as mulheres, os fracos, lutando bravamente pelo cristianismo e pela justiça. Essas ordens se organizavam da seguinte forma: Fratres militis ou equites, cavaleiros com funções armadas e com o dever de tratar dos enfermos em hospitais. Fratres servientes, escudeiros auxiliares dos cavaleiros. Capelães ou sacerdotes encarregados dos ofícios, funções religiosas dentro da ordem. As 3 principais ordens militares: a Ordem dos Hospitalários, Ordem de Malta, a Ordem Teutônica e os Cavaleiros Templários, ou seja, os Templários. Estas ordens agregaram muito prestígio, riqueza e poder, chegando a bater de frente com reis e papas. As Cruzadas, de 1096 a 1270. Movimentos militares cristãos que tinham a finalidade de tomar Jerusalém dos muçulmanos e conservá-la sob seu controle. A primeira cruzada oficial aconteceu após a convocação do Papa Urbano II, em 1095, reunindo nobres e cavaleiros. Um pouco antes, o movimento extraoficial reuniu pregadores, mendigos, crianças e mulheres para agirem como guerreiros e ficou conhecido como Cruzada Popular ou Cruzada dos Mendigos. Eles até chegaram a Jerusalém, mas sua falta de preparo os levou à derrota.
Foram ao todo cerca de 8 cruzadas oficiais, organizadas em momentos diferentes, por indivíduos com objetivos e intenções também distintas. Entre elas, destacamos a Cruzada dos Nobres e a Cruzada das Crianças. Esse movimento resultou no enfraquecimento do poder dos senhores feudais, endividados com os altos gastos nessas campanhas militares, na abertura de novas rotas comerciais, no aumento das trocas culturais, na morte de milhares de pessoas e no fortalecimento do poder real. Ufa, quantos acontecimentos, guerras, mortes e reviravoltas. Observe como a religião foi decisiva na vida das pessoas e na tomada de decisões marcantes. Se você reparar direitinho na sociedade de hoje, vai notar acontecimentos semelhantes, envolvendo problemas entre o mundo ocidental cristão e o Oriente árabe muçulmano. Basta ler o jornal, assistir a TV ou navegar na web. Todos esses meios estão recheados de notícias que nos lembram as querelas, brigas da Idade Média, não é mesmo? Ainda é preciso falar sobre o Tribunal do Santo Ofício, a temível e terrível Inquisição. Tamanha força e importância do poder eclesiástico despertou muita inveja, muito ódio e muita divergência dentro e fora da Igreja Católica. Dentro da Igreja, as várias ordens e irmandades ora se apoiavam, ora se estranhavam. Fora da Igreja, a discordância dos dogmas, das posições políticas e teológicas levaram às perseguições, prisões, julgamentos, torturas e morte. A ideia do Tribunal do Santo Ofício, criado no século XIII pelo Papa Gregório IX, era inquirir, investigar e acabar com ideias e práticas heréticas, contrárias aos ensinamentos da Igreja, como a dos cátaros ou albigenses, que afirmavam, dentre outras coisas, ser Jesus Cristo apenas um simples profeta, além de não reconhecerem a autoridade papal. Essas ideias ganharam adeptos e se espalharam, provocando a ira das autoridades eclesiásticas e desencadeando uma feroz perseguição aos hereges. Algumas formas de tortura da Inquisição medieval. Arranca-seios. Consistia em esquentar um aparelho de metal e arrancar lentamente o seio exposto da vítima. Dama de ferro. Uma espécie de caixão com espinhos de metal na parte interna. O esmaga-cabeça. Um capacete usado para pressionar o crânio. A serra. O uso de uma serra para atravessar a pessoa. Patas de gato. Garras afiadas usadas para produzir cortes profundos no torturado. Os objetivos dessas práticas era extrair a verdade das pessoas acusadas de serem culpadas por diversos pecados, desde a prática de adultério, mentiras, aborto, assassinato e por aí vai. A lista era enorme. Bom, espero ter deixado claro para você o tamanho da autoridade da Igreja Católica e sua relação com o poder do Estado na Idade Média. Lembre-se de aprofundar suas leituras em outras fontes e assim aumentar seu conhecimento sobre esse tema tão interessante. Um forte abraço e muita luz na caminhada. Agradecemos ao professor David pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E siga-nos no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.